Quem quer rir tem que fazer rir. E toma lá da cá. Pessoal, essa é a realidade. Infelizmente, essa barganha, digamos assim, chegou há muito tempo nas denominações, onde muitos pastores e pastoras, onde muitos bispos e bispas e onde muitos apóstolos e apóstolas, infelizmente, se deixaram levar pela ganância ou pelo intuito da ganância do dinheiro. Assim, eles se tornaram cães gulosos, todos eles, sem exceção alguma. Então, infelizmente chegou esse ponto. Agora, o que acontece é que muitas pessoas estão pregando, mas tem que receber um cachê, tem que receber um dinheiro, tem que receber uma certa quantia em dinheiro para poder pregar por aí nas denominações, nos congressos, enfim, por aí. É assim que está acontecendo. É uma realidade, pessoal. Existem muitos vídeos no YouTube denunciando isso aí, claramente. Porque muitas pessoas se envolveram nesse negócio. Virou um negócio bem lucrativo para muitas pessoas. Porque muitos cobram 2.000, 3.000, 5.000 reais para pregar ali por menos de 1 hora, mais ou menos. Então, compensa para muitas pessoas. O lucro financeiro compensa, advindo disso aí. Mas a consciência deles está tão cauterizada que eles não pensam mais. Eles não se importam mais com a opinião do próprio Senhor Jesus com esse tipo de coisa. E nem querem saber de Deus mais, porque para eles agora o que importa é o Deus Mamon. Com esse sim eles se entendem. Eles estão servindo ao Deus Mamon, infelizmente chegou a esse ponto. E eles se esquecem do que o próprio Senhor Jesus disse a respeito disso. Eu vou ler o texto que daqui a pouco vocês vão entender. Porque virou um comércio tão grande que vale tudo nessa questão aí. É assim que é. As agendas desses pastores, bispos e apóstolos estão cheias de compromissos para pregar em tal lugar, ali. Quem der a maior oferta, eles vão. Quem não puder pagar, eles não vão. É assim que funciona o comércio. Então, para eles, quem quer rir tem que fazer rir. Eles recebem o toma lá da cá. É assim que acontece. A consciência deles é guiada pela melhor oferta em dinheiro. São mercenários da fé, levados pela melhor oferta em dinheiro que eles possam receber e aumentar a sua conta bancária. É assim que muitos ficam ricos por aí ao longo de muitos anos, porque vivem dessa prática nojenta, perversa, que causa no Senhor Jesus um nojo em ver que muitos se tornaram cães gulosos. Cães gulosos mesmo. Mas o intuito de se pregar o Evangelho, de se pregar a graça, a verdade, se pregar Cristo Jesus crucificado, pregar a mensagem da cruz, ninguém pode fazer isso tendo um intuito ganancioso. Pelo contrário, ele tem que fazer isso sem esse intuito ganancioso. Quem faz isso é aprovado por Deus ou por Jesus. Jesus concorda com quem faz assim. Agora, ele não aprova e nem concorda com aqueles que, infelizmente, estão movidos por esse intuito ganancioso de adquirir riqueza, dinheiro, cada vez mais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso
para que fique sabido por todo mundo, por todas as pessoas de forma geral, que o que está escrito é contra isso. Então, é preciso que você e eu também sejamos contra isso em todo o tempo. Porque as Escrituras nos ensinam a ser contra isso. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Aqui Paulo fala a respeito disso, bem claramente. Está escrito assim, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Então, eles não usaram de linguagem de bajulação. Eles não eram aduladores dos outros por motivos interesseiros, principalmente motivos financeiros. Não, eles não bajulavam ninguém com o objetivo de querer riqueza, dinheiro, para pregar. Não, eles não faziam isso. Paulo e seus companheiros não faziam isso em tempo algum. É por isso que a verdade, como ele diz aqui, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Então, a igreja de Tessalônica sabia disso. Estava conscientizada disso. De que ele, ou seja, Paulo e seus companheiros, nunca usaram de linguagem de bajulação. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Então, o intuito deles não era ganancioso, não era adquirir riqueza, dinheiro, não era, eles não iriam lá para pregar com o viés de receber dinheiro, com o objetivo de receber dinheiro para pregar. Não, eles não tinham esse intuito ganancioso, como hoje muitos têm. Como hoje muitos têm intuitos gananciosos, sim, porque pregam em troca de dinheiro. Essa é a realidade terrível que está acontecendo hoje. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, Deus era a principal testemunha a favor de Paulo e de seus companheiros, que eles nunca usaram de intuitos gananciosos, em tempo algum. Agora, hoje, Deus é testemunha daqueles que, ou melhor, Deus é testemunha contra aqueles que usam de intuitos gananciosos. Deus é testemunha contra eles, testemunha de acusação, porque ele vai falar claramente isso. Vocês pregaram por dinheiro, vocês pregaram com intuitos gananciosos. É isso que Deus vai falar como testemunho contra essas pessoas que hoje, infelizmente, só andam movidos por intuitos gananciosos, querendo adquirir dinheiro para pregar e pregar e pregar cada vez mais. É assim que acontece, pessoal. Agora eu vou ler aqui outro texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Então está escrito aqui, ó. Já vimos Paulo falando para a igreja de Tessalônica, agora vamos ver o que ele fala para a igreja de Corinto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Está escrito assim, ó. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Então, pessoal, a diferença é essa. É que muitos pregadores sérios não mercadejam a palavra de Deus. Ao contrário de outros que mercadejam a palavra de Deus. Fazem da palavra de Deus um comércio. Pregam por dinheiro. Eles só pregam se derem dinheiro para eles pregarem. 2.000, 3.000, 5.000 reais, por aí. Então, é assim que acontece. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade
e da parte do próprio Deus. Então, Paulo não estava envolvido com o mercadejamento da palavra de Deus. Nunca ele fez isso em tempo algum. Ao contrário de outros que faziam. Hoje acontece a mesma coisa. Pessoal, é muito grave isso. Mas é real, é realidade. Infelizmente chegou a esse ponto. O dinheiro fala mais alto mesmo. Por dinheiro as pessoas fazem tudo, até pregar o evangelho por troca de dinheiro. É o intuito ganancioso tomando conta dessas pessoas depravadas, digamos assim. Pervertidas já. Essa é a realidade que infelizmente acontece mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Onde está escrito assim, ó. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, esses homens e mulheres que existem por aí, eles têm a mente pervertida. E eles são privados da verdade. Porque eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Essa é a grande verdade que podemos ver claramente. Podemos notar, podemos perceber muitas pessoas agindo assim, supondo que a piedade é fonte de lucro. E eles não param para pensar, porque a mente deles está pervertida por essa suposição de pensar que a piedade é fonte de lucro. Então, não vai adiantar nada o que eu estou falando aqui para eles. E nem você, se falar com eles, vão tirar ouvidos. Porque eles se tornaram homens facciosos, que se recusam a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade para eles não dá lucro financeiro. Eles não vão adquirir dinheiro ou altas somas de dinheiro falando a verdade. Não. Por isso, para eles supõem sim que a piedade é fonte de lucro. Porque assim eles podem pregar à vontade, com a mente pervertida, corrompida, e podem adquirir lucro financeiro por causa disso. Eles gostam disso. Então, essa questão financeira tomou conta deles. E eles querem sempre mais e mais e mais. Eles estão numa ambição desenfreada com respeito a essa questão. Então, o lucro financeiro para eles importa. Mas a pregação da verdade, não. Pregação do Evangelho de Cristo Jesus, genuíno, puro e simples, não traz dinheiro para ninguém. Então eles têm que inventar um outro tipo de pregação para adquirir por ela o dinheiro necessário. Então, essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui um texto que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Deixa eu achar aqui rapidinho. Vou passar algumas páginas aqui. Aqui, achei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Aqui, o Senhor Jesus é bem claro a respeito dessa questão. Ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui o tradutor, colocou as riquezas, mas na verdade não podeis servir a Deus e a Mamon. Pessoal, infelizmente,
Muitas pessoas hoje não servem mais a Deus, servem a Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Eles pregam, o que eles pregam é algo que Mamon aprova. E essas pessoas estão servindo a Mamon, foram enredadas por ele, envolvidas por ele, com esse intuito ganancioso de adquirir riquezas cada vez mais, dinheiro mesmo. Então, eles pregam para adquirir dinheiro. É simples assim. Eles chegaram a esse ponto de não servirem mais a Deus. Porque Deus, ele não quer que você sirva a Mamon. O que é mais lucrativo? É claro que é servir a Mamon. E é essa condição que muitos estão hoje, servindo a Mamon, pregando, mercadejando a palavra de Deus, supondo que a piedade é fonte de lucro, andando com intuitos gananciosos, querendo adquirir riqueza, querendo ficar ricos com a pregação. Que eles inventam lá uma pregação que vai aguçar a cobiça daquelas pessoas que as estão pagando. Porque quando uma pessoa é paga para pregar, a pregação dela vai agradar aos homens que estão patrocinando, digamos assim, o cachê dela, o dinheiro, que vai se entregar a ela depois da pregação. Então, é assim que é. Mamon faz as pessoas agirem assim. São escravos de Mamon. Fazem a vontade dele, satisfazem os desejos dele. Essa é a realidade. Então, esse texto aqui fala claramente a respeito disso. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 56, do versículo 9 ao 11. Você pensa que essa questão de se pregar por dinheiro, por intuito ganancioso, só aconteceu a partir do Novo Testamento? Ou a partir ali do período dos apóstolos? Não! Já acontecia há mais de 1000 anos antes. E esse texto aqui de Isaías fala claramente a respeito disso, porque na época de Isaías já existiam pessoas com intuitos gananciosos. E Deus chama essas pessoas de cães gulosos. Cães gulosos mesmo. Então o texto é muito bem claro. Ó, já escrito assim, ó. Isaías, capítulo 56, do versículo 9 a 11. Já escrito assim: Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos. Cegueira de entendimento, cegueira espiritual. Não é a cegueira física, né? De você não poder enxergar o que está diante de você. Não. Era cegueira espiritual, cegueira de entendimento. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Essa é a realidade desses cães gulosos. É assim que eles são. Deus está dando uma definição sobre eles. Já naquela época de Isaías. Hoje acontece a mesma coisa, porque os cães gulosos estão por aí hoje, no século XXI, fazendo pregações por troca de dinheiro. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Tais cães são gulosos. Nunca se fartam. Eles nunca vão se fartar. Sempre vão querer mais. Nunca vão estar satisfeitos. Sempre vão querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Enquanto eles tiverem essa oportunidade de ganhar dinheiro em cima da boa fé das pessoas, eles vão continuar. Nunca vão se fartar. Tais cães são gulosos. Nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Então, pessoal, é muito claro e simples. Deus está falando claramente aqui.
é um texto de fácil compreensão, que faz você entender na hora quem são esses cães gulosos de hoje em dia. São cães mudos, são cegos, nada entendem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. É assim que eles são. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, todos naquela época, sem exceção alguma, eram cães gulosos e se voltavam para a sua própria ganância, querendo adquirir mais dinheiro. Dinheiro para eles significava tudo. É o que está acontecendo hoje. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso, e eu espero que você entenda que essa é a realidade que está acontecendo hoje. Infelizmente, chegou esse ponto. Mas as Escrituras falam contra isso. E aqueles que insistirem nesse erro de pregar por lucro financeiro, essas pessoas vão ter uma punição severa da parte de Deus naquele dia. Com certeza. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que essa mensagem possa fazer com que alguém possa se arrepender, possa se purificar desse erro, possa retornar à sensatez. Ainda temos de fazer isso. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.